Projeto, Formação, popular, comunidade, pluralidade, compartilhamento, produção. social. Começa agora Extensão Cast, o podcast da extensão universitária na UFSCar. Saudações universitários e comunidade, eu sou o João Pedro Trevisan e hoje eu tenho comigo Sabrina Yamamoto. Por favor, se apresenta, Sabrina. Sou a Sabrina, 019 da Biotech. Beleza. Hoje a gente tem um grupo de astronomia da UFSCar para realizar uma entrevista com a gente e, apresentando o grupo brevemente, o grupo iniciou suas atividades em 2008 e desde lá ele vem promovendo atividades de astronomia dentro e fora dos campi da UFSCar. Antes até da inauguração do observatório, o grupo de astronomia realizou muitas atividades de divulgação científica na área de astronomia. E as atividades de divulgação já atingiram dezenas de milhares de pessoas em São Carlos e outras cidades, em observações públicas realizadas nos campi, em praças públicas, escolas e instituições. Eu tenho comigo hoje a Carolina e o Heron, que fazem parte do grupo, e eles vão apresentar um pouquinho do trabalho deles para vocês hoje. Beleza, gente? Por favor, se apresentem. Oi, pessoal. Eu sou a Carolina Targon, eu sou da Biologia 017, faço parte do grupo desde 2017. Já fui de várias pastas, mas hoje eu faço parte do marketing do UFSCar. Legal. E Heron? Prazer, eu sou o Heron, eu sou da Física Bacharelado, eu sou 021 e entrei no grupo esse ano ainda, num dos últimos processos seletivos que a gente teve, e atualmente eu estou tanto na pasta de eventos principalmente, mas também na pasta de audiovisual do grupo de astronomia. Beleza, muito legal. Gente, a gente sempre começa os episódios dando uma introdução muito sucinta, né? Mais para situar o nosso ouvinte sobre quem está aqui, né? Sobre mais ou menos como vai ser essa conversa, né? Qual vai ser o conteúdo. Mas, como eu disse, é uma apresentação bem sucinta. Queria que vocês explicassem, então, o que é o grupo de astronomia da UFSCar, o que ele mira e como que ele faz isso, né? Qual que é o objetivo desse projeto? O grupo de astronomia é um grupo de extensão da Universidade Federal de São Carlos, e ele visa a divulgação científica dessa área de astronomia para o público em geral, dentro e fora da universidade. Beleza. E de que forma que o grupo faz isso? Tipo, vocês trabalham com ações de marketing, ações de divulgação, vocês fazem eventos? Qual que é a natureza do trabalho do grupo? Então, atualmente o grupo tem 3 grandes pastas principais, uma que surgiu mais recentemente com a volta das atividades presenciais, que é a nossa pasta de eventos, que a gente pretende coordenar as atividades que a gente faz abertas ao público e em parcerias com escolas e cursos dentro da UFSCar, e também as 2 pastas de marketing e de audiovisual, que elas já existiram durante todo o período de isolamento, que produzem conteúdo para o YouTube e para o Instagram, principalmente. Entendi, muito interessante. Então, tanto a parte de eventos, de observações e tudo mais, quanto a parte das mídias sociais e de divulgação nesse tipo. Muito maneiro. E, bom, vocês falaram um pouco sobre a divisão interna dos membros nessa brincadeira e como que funciona? Quais são as pastas que tem dentro do UFSCar e como que elas se articulam para fazer esse trabalho? Beleza. A gente atualmente tem 3 pastas ativas. Isso muda de semestre para semestre, porque o grupo é muito fluido. Atualmente a gente trabalha com o marketing, que é responsável pela divulgação dos eventos e pelo controle das redes sociais do grupo. A gente tem o audiovisual, que é responsável pelos vídeos no YouTube, pela publicação de conteúdo em outras redes que exijam um pouco mais de audiovisual, de câmera, de gravação, de vídeo. E a gente também tem a pasta de eventos, que cuida dos eventos presenciais e organiza os eventos gerais. Por exemplo, se a gente vai ter uma entrevista no YouTube com algum palestrante de fora ou com algum professor da UFSCar, a pasta de eventos ela é responsável por essa organização. Ah, certinho, então. E agora vocês podem falar um pouco mais sobre como funciona a frequência dos eventos que vocês fazem, como a gente pode ficar sabendo deles, como que isso chega ao público? Então, atualmente, o lugar que pode ser acessado atemporalmente o nosso trabalho são nos nossos meios de divulgação científica, né? No YouTube, no Instagram e um pouquinho no TikTok, que a gente está começando uma pontinha ali também, mas sem dancinha astronômica, o pessoal do Gal, ok?
Mas os nossos eventos abertos para o público, a gente tem realizado eles quinzenalmente às quarta-feiras. Então, por exemplo, segundo o nosso cronograma, na semana que vem, na quarta-feira, nós vamos ter um evento, começando por volta das 7 horas da noite. Na quarta-feira seguinte, não teremos nada, pelo menos via de regra, e aí na outra a gente volta, aberto para o público, todo mundo, é só chegar. A gente não tem nenhum tipo de sistema de pré-inscrição, alguma coisa assim, é só chegar e participar mesmo. A gente tem realizado também atividades com cursos já dentro do grupo, já recebemos turmas da matemática, recebemos uma turma de fundamentos de astronomia e astrofísica para fazer observações fechadas, um pouco assim, mas direcionadas para o aprendizado de alguma coisa, de algo que pode ser trabalhado com o grupo, com o espaço do observatório, né? E a gente aproveita para dizer que a gente está aberto de fato para esse tipo de coisa, para esse tipo de parceria, e pretendemos, estamos organizando para, no breve futuro, começar as atividades com escolas, tanto indo até algumas escolas, trazendo elas até o nosso espaço, para aproveitar tudo que o grupo e o que a UFSCar tem a oferecer nesse sentido. Muito bom. Agora que vocês já explicaram pra gente melhor como que funciona a questão da frequência, vocês podem explicar como que é a questão do passeio em si, se é um tipo de visita mais guiada, se é uma visitação mais livre, se vocês dão direcionamento, como que funciona essa parte? Então, geralmente o pessoal chega, a gente sempre tem os guias, os monitores que ficam lá direcionando o pessoal, mas a gente não faz algo no sentido de um tour, se é que você entende assim, não é um caminho que vai percorrendo, pelo menos não no que a gente tem trabalhado por agora, apesar de que a gente tem também a ideia de realizar atividades dentro do espaço do observatório, aproveitar a exposição de meteoritos, outras coisas que a gente tem para expor por lá. Só complementando que o espaço do observatório, ele normalmente fica fechado, ele não é um prédio aberto para visita, assim. Então a gente pede para que o público em geral entre e siga a gente nas redes sociais para saber quando que a gente vai estar fazendo esses eventos mesmo. Se você quiser ir lá para olhar o prédio, tirar foto, é um espaço muito bonito, mas os eventos em si, para observação, assim, ele não vai estar aberto se o grupo de astronomia não publicar nas redes sociais. Certo. Então fica a dica aí, você que está ouvindo esse programa e você não é um estudante do UFSCar, não precisa, tá? Não tem idade, não tem nenhum requisito. Sempre que tiver anunciado ali nas redes sociais do GAU que está tendo uma observação, você pode aparecer, vem com a família, é um passeio super legal, super pedagógico, inclusive. Eu lembro quando eu estava na época de ensino médio, na época de escola, e eu tive a sorte de ter uma dessas observações lá na minha escola, lá em Araras, no interior aqui de São Paulo. Não foi o GAU, no caso, foi outro grupo, mas é muito legal, cara, é muito legal. É um passeio realmente muito bacana. Bom, nessa de poder vir pessoas de fora, né, vocês oferecerem esse produto de divulgação científica, tanto para a parte de dentro quanto para a parte de fora da comunidade, como é que vocês avaliam esse impacto social do projeto? Como é que vocês avaliam o impacto que vocês têm na divulgação da astronomia, da ciência, para o público dentro e fora da UFSCar? Eu acho que a gente é muito grato de poder aproximar o pessoal da ciência, né? Principalmente agora que a gente está numa época de muita fake news, de afastamento da ciência com a comunidade. Então, poder contemplar um projeto desse, onde você está conectado um pouco mais com a natureza também, que a gente aprende as coisas num espaço didático, num espaço amplo, num espaço comunitário, é muito legal, é muito produtivo, tanto para nós que fazemos o evento acontecer, que fazemos o projeto acontecer, quanto para as pessoas que chegam lá, que às vezes que moram em cidades que quase nunca veem estrelas. É muito impactante, às vezes, para elas poder conhecer um pouco mais do céu, poder ver coisas que elas não veriam nas suas casas, nas suas cidades. E ter esse contato também com esse tipo de ciência prática, eu acho que aproxima muito mais a comunidade da produção científica e vice-versa. É realmente um trabalho muito importante. Heron, você quer comentar? Só reforço tudo que a Pavão disse, que assim, querendo ou não, o espaço do observatório ele é um espaço que, apesar de, como ela disse também, é um espaço que fica fechado, ele é um espaço da UFSCar, ele é um espaço que é para ser aproveitado nesse sentido, ele ficou fechado por muito tempo, e tem
ele é um bem, os telescópios, os instrumentos que a gente tem lá dentro são bens que a gente tem que aproveitar para esse tipo de momento. Eu acho até que, assim, viajando um pouco, né, a astronomia ela é um interesse que ele aparece para gente das mais diversas áreas. É uma coisa que acho que muita gente tem como um hobby, tem como uma admiração. Então, o nosso papel de trazer isso para o público, de tornar isso uma coisa acessível, tornar isso uma coisa presente, é um charme assim que é muito legal do grupo. Sim, o material que o grupo tem também é uma coisa muito legal, né? Porque pessoas que querem entrar nesse hobby de astronomia, às vezes vão ver o preço de um telescópio ou de alguma coisa assim, vão achar muito caro e vão ser desencorajadas e tal. Mas de ter um grupo que torna isso tão acessível, né? E tem tanta vontade de tornar isso uma coisa pedagógica, é um ganho muito grande para a comunidade, é um ganho muito, muito grande para a cidade, para as escolas, para todo mundo, né? Então é realmente muito legal. E ainda falando sobre o impacto social do projeto, né, eu gostaria de adicionar que a gente vive numa época que mostrar as estrelas e falar que a Terra é redonda é um ato político, né? Então você falou sobre a questão de fake news e tudo mais, é um trabalho muito importante que vocês fazem, realmente, até nessa frente, né? Até nessa frente política que a gente vê aí. Muito bacana. Agora que a gente já entendeu como que vocês se relacionam com essa parte, né, a parte pedagógica, como vocês abordam isso. Agora falando de vocês, como que vocês decidiram trabalhar com essa parte de astronomia? Como que surgiu o interesse de vocês? Se foi uma coisa também que surgiu durante a escola? Se foi uma coisa que veio da família, de filmes? De onde que veio isso? Tá, no meu caso, eu sempre fui apaixonada por astronomia desde pequena, porque minha família tem um sítio em Altinópolis e eu sempre vivi conectada olhando o céu, né? Meu pai sempre olhou o céu desde sempre, então me incentivava a ver as estrelas, a brincar de estrela cadente, né? Quem via a primeira estrela cadente e tal. E desde sempre eu fui apaixonada por esse universo. E desde pequena, numa apresentação da escola também, quando a minha escola alugou um planetário, né, pra gente entender melhor sobre as constelações e as culturas, né, porque tem diferentes culturas de constelações, cada cultura tem constelações diferentes, às vezes com estrelas diferentes, às vezes com as mesmas estrelas. E eu sempre fui apaixonada por esse tema, mas eu escolhi fazer biologia, porque eu sempre fui muito ruim em matemática e eu não queria fazer física para trabalhar com isso, mas a paixão falou mais alto e eu pretendo seguir com a carreira da astrobiologia, mesmo fazendo biologia, porque eu acho que eu sendo bióloga, eu posso contribuir mais com a astronomia do que fazendo física ou fazendo astronomia, que é a minha paixão, apesar de tudo. Muito legal o seu relato e ainda muito legal dele falar dessa mistura de áreas, né? Que é uma coisa que a gente busca também trazer. Não é porque você é da biologia que você, num grupo de astronomia, não vai ter o seu lugar. Inclusive, existe toda a área da astrobiologia. E isso é verdade para inúmeros outros campos. No campo da astronomia, a gente pode ver que ele é mais dominado pela galera da física, da matemática e tudo mais, mas químicos tem muito lugar ali, pessoas da computação tem muito lugar ali, e as ciências humanas também tem todo o seu papel, né? Você falou da questão das constelações e tudo mais, isso tudo é cultura, isso tudo tem que ser documentado e estudado e entendido. E é muito legal ver a relação dos povos com tudo isso. Então, muito legal a sua história, mas como é que você entrou para o projeto? Como é que você chegou ao GAL? Eu fiquei sabendo do projeto, na minha época, não tinha tanta divulgação assim do grupo de astronomia. Eu fiquei sabendo por um amigo meu da física que existia um grupo de astronomia logo no primeiro semestre, e na época que eu entrei não tinha processo seletivo. Era mais um grupo de apresentação, na época o Gustavo Rojas, professor Gustavo Rojas, que hoje está em Portugal, era o coordenador do grupo, e o grupo funcionava de uma maneira diferente do que ele é hoje. Não tinha processo seletivo, a gente tinha uma reunião semanal com o Gustavo, ele apresentava tudo o que estava acontecendo na semana, no mês, perguntava se a gente queria participar de fazer algum projeto lá no observatório, e era mais isso, pouca gente estava realmente na organização, e era mais um grupo de apresentação, de palestra de astronomia, vamos dizer assim. E foi assim que eu entrei. Muito bom. Você que, né, entrou num tempo
mais antigo do GAL, e desde então, enfim, o projeto evoluiu, cresceu. Agora você, Heron, como que foi seu primeiro contato com a astronomia e com o GAL? Então, a minha coisa começa assim, é uma coisa que eu puxei assim do meu pai, que ele é um cara que ele gostava muito tinha muito interesse de astronomia. Meu pai, ele conta que desde de moleque assim, ele era fãzaço do Carl Sagan, especialmente assim, já leu o livro dele, assistiu a série Cosmos original, né? Mas ele nunca teve condição de seguir atrás disso como uma carreira, de ter estudo para aproveitar esse gosto como parte da vida dele, né? Mas querendo ou não, ele me passou muito disso, inclusive na forma assim de filme, de série, coisa que ele me apresentou, ele que me apresentou Star Wars, me apresentou Star Trek, me apresentou Cosmos, inclusive a versão do Neil deGrasse Tyson mais recente, quando lançou ele me explicou o que era a série antiga, e aí assim, bem desde pequeno mesmo, eu tinha um contato, assim, de outra pessoa que também tinha esse interesse, essa curiosidade, né? E quando criança eu era aquela criança que queria ser astronauta, né? Quando crescesse, eu tinha esse interesse, eu tive a oportunidade já de, inclusive, ir numa palestra, assim, quando criança, com o Marcos Pontes, né? Um astronauta brasileiro, né? Mas aí essa ideia de astronauta eu acabei desencanando depois, mais tarde. Vi que não era bem o que eu gostava da área, mas o interesse manteve. Aí ali no ensino médio eu descobri assim, poxa, acho que a física é a área que vai aliar essa coisa que já faz tanto parte do meu gosto com outras áreas da ciência que eu gosto também, por isso que eu escolhi fazer física. A astrofísica, querendo ou não, ela é o que me puxou assim, muito forte para o curso. É, e o grupo de astronomia em si, eu não conhecia ele até eu entrar na UFSCar. Eu já tinha ouvido falar que a UFSCar tinha um observatório, quando eu estava no ensino médio, quando eu entrei, né, na universidade. E aí, quando eu entrei, durante o meu primeiro semestre ali, eu conheci algumas pessoas que eram do grupo, a Pavão mesmo, inclusive. E aí, quando abri um processo seletivo, eu achei que ia ser bom eu tentar aproveitar a oportunidade. Aí eu entrei, como eu disse, entrei mais recentemente. A coisa agora tem uma estrutura muito diferente quando a Pavão entrou. Os coordenadores do grupo hoje em dia, né, são o professor Marlon Peçanha, do Departamento de Ensino, e o Rafael Santarelli, do Departamento de Física, né? E como a gente comentou, o grupo agora ele tem uma organização, acho que um envolvimento mais ativo dos membros do grupo, assim, de desenvolver as atividades que o grupo faz, atividades mais pensadas em levar o público, levar o grupo para o público, né, de expandir nesse sentido, e isso tudo me chamou a atenção, a questão de produção de audiovisual, de divulgação científica, foram todas coisas assim que foram me atraindo também para o grupo, além do gosto pela astronomia, mais uma vez. Muito legal ver esse encontro de gerações dentro de um projeto e ver a visão diferente que cada um tem, né, de acordo com o momento que entrou. Mas agora eu queria voltar um pouco no que vocês falaram sobre a forma como os dois se relacionaram com a astronomia na infância, né, e como o tipo de coisa o tipo de ambiente que a gente é exposto nessa fase, como influencia nas tomadas de decisão na vida adulta, né, inclusive no meio profissional, na linha que a gente vai seguir. E pensando nisso, quando vocês fazem visita guiada para o público aberto, vocês têm alguma metodologia, como eu posso dizer, alguma linguagem mais voltada para as crianças, para trazer aquele brilhinho no olho delas, para trazer o interesse delas por essa área? A gente tem um treinamento com os membros novos do grupo atualmente sobre o que falar durante os eventos, o que falar durante as palestras. Então, a gente tem mais ou menos um conteúdo programado para quando a gente faz evento aberto ao público no geral. Normalmente não tem muita diferença no que a gente fala nesse evento com crianças e adultos, porque normalmente quando vem criança pequena nesse tipo de evento, elas estão acompanhadas dos pais. Então, às vezes é mais o pai que está curioso e interessado em saber sobre o que está acontecendo ali do que a criança. Mas
Os telescópios a gente tenta focar em objetos diferentes do céu para a gente ensinar e demonstrar como que esses objetos são formados. Então, a gente normalmente coloca na Lua, quando está a Lua crescente ou Lua cheia, na caixinha de joias que está disposto o ano inteiro para a gente, que é um aglomerado de estrelas. E se der, dependendo da época do ano, a gente coloca em planeta também, para as pessoas terem essa noção de diferentes objetos do céu. Então, objetos do céu profundo, que nem aglomerados e nebulosas, e objetos do céu mais, eu não sei como chama, acho que vou chamar de objetos do céu raso, para contrastar com o profundo, que são os planetas, a Lua, etc. E na questão das mídias sociais também, durante a pandemia a gente teve que refazer um pouco o grupo, né? Porque a gente focava mais no Facebook antes da pandemia e os eventos presenciais eram o nosso carro-chefe, né? Na pandemia a gente teve que reinventar para o grupo continuar ativo. Então a gente abriu um canal no YouTube para poder produzir esse conteúdo mais acesso e ter mais acesso do público, né? Que esse conteúdo é mais acessado pelo público externo, que não é da comunidade da UFSCar. E a gente abriu um Instagram também. Recentemente a gente abriu um TikTok. Então, para acessar esse pessoal mais externo e um pouco mais leigo também, a gente tem a produção desse conteúdo, que também é muito chamativo nas redes sociais, né? Certo, não, muito legal. Eu acho incrível como que o grupo foca em ser pedagógico. E até fazendo uma volta na fala que vocês fizeram, né, no apresentar de como vocês entraram para o projeto e como se interessaram por astronomia no primeiro lugar, é muito legal como isso é uma coisa que muita gente tem desde criança, né? É uma coisa muito natural a gente olhar o céu. É uma paixão de crianças e adultos. Por exemplo, no caso do Heron, foi uma coisa que o pai dele passou, né? No caso da Carol também, né? Mas no caso do Heron chamou a atenção que é a questão dele ter dito que o pai dele gostava muito disso e realmente era uma paixão que ele tinha no campo da astronomia, mas que ele não teve condições de continuar, não tinha os materiais, os recursos. E agora na universidade ele tem, né? Ele tem todo esse material do UFSCar que ele pode se dispor, usar e aproveitar para aquilo que ele quer estudar e conhecer e tudo mais, mas não só, ele pode estender isso para outras pessoas da comunidade, seja da comunidade interna ou externa da UFSCar, para elas poderem ter esse contato também, poderem ter essa experiência. Então, é só um grupo muito bonito de ver trabalhando, né? Eu achei isso muito, muito interessante no grupo de vocês. A gente falou um pouco sobre a parte de interdisciplinaridade e tudo mais, mas eu queria tocar um pouco na questão da galera que está chegando agora na universidade, né? Então, a gente já falou que é um projeto realmente para todas as áreas, realmente a astronomia toca em muitas coisas, né? Mas agora focando um pouquinho na galera que acaba de entrar na universidade, às vezes você entra e você vê grupos muito interessantes e você pensa, pô, muito legal, mas eu acho que eu não tenho conhecimento para integrar ali, para estar construindo junto, para estar fazendo. E isso não é verdade, isso nunca é verdade, na verdade. E eu queria saber o que vocês dizem que as pessoas no início da graduação elas têm a somar ao projeto, né? E o que elas têm a ganhar, né, participando desse projeto, em questão de conhecimento, de vivências e tudo mais. Bom, então, é isso mesmo que você falou, o grupo ele não é voltado para você já chegar com alguma bagagem, com algum conhecimento prévio. A gente não tem esse viés, não busca fazer isso, porque, como eu disse, a astronomia ela é uma área de interesse para todas as áreas, para gente de todos os tipos, de todos os grupos, todas as tribos, vamos colocar assim, e isso atrai tanto gente que está mais no começo, como gente que está mais para o final da graduação, né? Principalmente eu observo que como a gente teve esse período de isolamento e as atividades do grupo presenciais não estavam acontecendo, pessoas que entraram ali em 2020 até 2021 mesmo, que hesitaram assim em entrar no grupo, estão entrando agora mais velho, agora que a gente voltou com a atividade presencial, mas que tinham já interesse em entrar no começo, o que acontece? A gente sempre que... Todos os semestres a gente realiza processo seletivo, na verdade. Pelo menos a gente tenta sempre, todo semestre, renovar ali, sempre entram pessoas no grupo, saem pessoas do grupo, a gente precisa fazer esse
esse ciclo, pelo menos uma vez por ano, tranquilamente, assim. E a gente tenta sempre fazer isso no período em que entram pessoas novas na faculdade, né? Então, esse semestre de 2022, primeiro semestre, né, a gente fez um processo seletivo, que ele fechou no domingo anterior ao que esse episódio está sendo gravado, enfim, fechado recentemente. E a gente atrai, assim, a gente tenta ao máximo chegar em quem é calouro, em quem está chegando agora na universidade, porque, inclusive, o nosso grupo, ele tem acho que um viés que nem todos os grupos de extensão têm isso, que é o de aprendizado mesmo. A gente tenta pegar o pessoal para poder explorar esse lado, essa curiosidade que tem pela astronomia, que quer contribuir de alguma forma, porque tem projetos que eles acabam tendo um viés um pouco mais participar de competições, de outras ideias, que às vezes o pessoal não se sente tão convidado, apesar de que isso de forma alguma também impede quem é novo na faculdade de participar desses grupos. Entendi, muito interessante. Bom, galera, então quem quiser fazer parte aí do GAL, né, eles buscam fazer os processos seletivos sempre. A gente teve o azar de não poder divulgar esse último processo, que, como o Heron disse, fechou recentemente, mas fiquem de olho nas redes sociais do GAL, que é a partir dali que não só a gente vai ficar sabendo dos processos seletivos para participar, mas também a gente vai ficar sabendo todos os eventos que eles promovem e de todo o material de mídias sociais que eles geram também, né? Eles geram muito material informativo, eles têm um canal no YouTube maravilhoso. E, bom, a gente já falou bastante sobre essas coisas, mas a gente ainda não divulgou os links para essas pessoas. Então, vocês poderiam falar quais são as redes do GAL para a gente poder seguir o grupo de astronomia e acompanhar e saber quando vão ter esses eventos e tudo mais? Bom, o nosso Instagram, ele é o @observatório-UFSCar, e o nosso YouTube é o Observatório de Astronomia, Observatório Astronômico da UFSCar, perdão. E o nosso site, que também é uma forma de contato com a gente, é o observatório.ufscar.br. Beleza. A gente tem um e-mail também, que é astronomia@ufscar.br, que vocês podem perguntar, fazer agendamentos. Se você for escola, quiser agendar uma palestra ou uma observação particular, você pode agendar por esse e-mail também. Beleza, muito interessante. Então, escolas de São Carlos, não percam a oportunidade. Realmente um passeio muito edificante. Inclusive, no nosso YouTube, a gente tem uma série de vídeos destrinchando todas as leis de Newton ali, que o pessoal fez durante a pandemia, e ficou muito legal. A gente destrincha o processo histórico também, como que aconteceu, como que eles foram destrinchando todas as leis, assim, que são bases para a astronomia. Ficou bem didático e bem interessante. Beleza. Gente, eu acho que foi um ótimo episódio. Acho que a gente conseguiu explorar bastante os trabalhos do GAL e apresentar muito bem para a comunidade. Então, vou agradecê-los muito por sua participação, tá? Muito obrigado por terem vindo, Heron, Carol, muito obrigado de verdade. Se vocês tiverem alguma mensagem para deixar para a galera aí, abro espaço para vocês, e se não, a gente vai encerrando. A gente que agradece a oportunidade, o convite de vocês. O recado que eu tenho, né, que eu posso falar aqui é que sigam a gente nas redes sociais, porque a gente está sempre postando coisa nova, divulgando os eventos por lá. E para quem é da UFSCar, qualquer curso é bem-vindo no nosso processo seletivo. Eu sou da biologia, tem gente do DC também, da computação, tem gente da física, a maior parte, mas teve gente da matemática também, da engenharia química, da química, tem muita gente de vários cursos que podem, a gente é aberto para todos os cursos realmente, não precisa ter conhecimento prévio, a gente faz treinamento, a gente faz treinamento com os telescópios também, inclusive, a gente não exige esse conhecimento prévio, então estamos abertos para todos e todes. Beleza. Eu agradeço também o convite e aproveito para estender um outro convite, reforçando as nossas observações, que a gente infelizmente teve a primeira vez de fatores climáticos forçando a gente a cancelar, mas a gente volta a dizer, a gente quer fazer essas observações e convido todo mundo que estiver ouvindo, que ainda não conhece, quiser dar uma passada, conhecer o espaço, bater um papo com a gente. O observatório está de portas abertas quartas-feiras quinzenalmente. E reforço tudo que a Carolina falou. Bom, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, desejar muito sucesso para o projeto. Foi um prazer ter vocês aqui, ter conhecido vocês. E, bom, gente, é isso. Eu fui João Pedro Trevisan. Eu fui Sabrina. E este foi o Extensão Cast com o grupo de astronomia da UFSCar.